Exatamente ao meio-dia, Giovanni Maria sai de sua casa e desce a rua. Seguindo uma rota familiar, ele vai para a fonte da cidade. Para este idoso, cada passeio é como uma viagem para o passado, para os tempos de sua juventude. Quando eu era pequeno, nesse lado eles davam água para os cavalos e ali as mulheres lavavam roupas. Giovanni Maria parece muito mais jovem do que ele realmente é. Ninguém consegue adivinhar a sua idade. Em 2013, este velhinho celebrou mais um aniversário. Meu nome é Brila Giovanni Maria. Eu nasci em 19 de março de 1913. Eu tenho 100 anos. Nos últimos 30 anos, a quantidade de pessoas longevas aumentou dezenas de vezes. A humanidade não quer mais envelhecer como antigamente. As pessoas centenárias se tornam o objeto de estudo dos gerontologistas, biólogos, fisiologistas e imunologistas. Este é o DNA de uma pessoa centenária. Talvez este tubo de ensaio nos ajude a revelar os mistérios da longevidade. Como se pode enganar o tempo, atrasar o processo de envelhecimento? Para responder estas perguntas, os cientistas russos vão viajar pelo mundo inteiro. Aqui tem pessoas de vários países. Por exemplo, este homem tem 104 anos e este 103. Olha como você será se eu tiver sorte. O objetivo desta expedição é visitar os incríveis lugares do planeta, onde as pessoas vivem muito mais do que o normal. Vamos fazer um pequeno teste. Pedirei para você desenhar um relógio e colocar o tempo 15 para 1. Só o relógio? Sem perceber, os moradores dessas comunas fechadas encontraram a própria receita de uma vida longa e saudável. A exemplo deles, nós tentaremos fazer a fórmula de longevidade, ou seja, fazer uma lista dos segredos de uma pessoa centenária. Segredos da vida de um centenário. Itália, a herdeira do Império Romano, cuja história é gravada nos monumentos. Um dos centros mundiais de turismo, moda e vinhos. De acordo com as estatísticas, a Itália está entre os 3 países europeus com a maior quantidade de supercentenários. Isto é, pessoas que atingiram a idade de 100 anos. Nessa competição informal de longevidade, a Itália tem uma vantagem grande: a Sardenha. Esta ilha, localizada ao lado oeste dos Apeninos, é frequentemente chamada de Ilha das Pessoas Longevas. Sou bioquímico, meu nome é Boris Feniuk, tenho 39 anos. O doutorando em Química Boris Feniuk trabalha com pesquisa dos problemas de envelhecimento. Nos laboratórios de bioinformática da Universidade Estadual de Moscou, ele e seus colegas procuram um remédio contra o envelhecimento. Achamos que o envelhecimento é como um programa de autodestruição lenta, mas garantida. Então, nas pessoas que atingem 90 ou 100 anos de idade e têm uma boa saúde, esse programa ou não funciona ou funciona muito mais lentamente do que nas pessoas em geral. Os centenários são interessantes e raras exceções e podem nos ajudar a encontrar um jeito de tornar este programa mais lento, desligá-lo, quebrá-lo ou até mesmo cancelá-lo. A morte programada é uma teoria. Esta hipótese não é mais popular no mundo da gerontologia. Ao orientador de Boris, o professor Vladimir Skulachov, este fato não o assusta. Eu sou Vladimir Petrovich Skulachov, bioquímico e tenho 78 anos.
Em 2013, o professor Skulachov escreveu um livro sobre a vitória contra o envelhecimento. Um dos coautores era o nosso especialista Boris Feniuk. Esse mecanismo foi criado pela evolução para acelerar os seus próprios processos. Não seguimos mais o ritmo devagar da evolução. Não esperamos que cresçam asas em nossas costas. Construímos os aviões. Envelhecimento é uma propriedade que não é somente inútil, mas também não é necessária. Isto é um lento e coordenado enfraquecimento de nossas funções. A Sardenha é a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo. Só perde para a sua vizinha, Sicília. Para chegar nas ilhas italianas, você tem que ir de avião ou de barco. O principal alvo dessa expedição fica longe das cidades do litoral com suas famosas praias sardenhas. Uma cidadezinha chamada Onifere se localiza nas montanhas bem no centro da Sardenha. Cerca de 200 casas de pedra são colocadas nas montanhas locais. O tempo aqui passa devagar e vagarosamente, como esta música dos adolescentes faltando às aulas. – 900 moradores de Onifere seguem o mesmo ritmo antigo da vida. Para cada estação do ano tem seu próprio trabalho. Eles vivem de agricultura ou pecuária. Também fazem vinho, azeite, criam ovelhas. A vida de pastor é difícil. Às vezes tínhamos que guiar as ovelhas por 20 quilômetros ao dia. Dormimos ao relento, comemos muito pouco, uma vida difícil. Primeiro, para mim é muito interessante ver essas pessoas que têm mais de 100 anos com os meus próprios olhos. Eu acho que isso seria interessante para qualquer pessoa, mas para nós é ainda mais, porque nós estudamos o envelhecimento. Segundo, eu quero ver como essas pessoas vivem, com quem convivem, como viveram seus ancestrais. Acredito que tudo isso é muito importante e talvez, depois de as conhecer e ver os centenários de outros lugares, poderemos achar alguns padrões e entender por que essas pessoas vivem por tanto tempo. O pastor de Onifere se aposentou nos anos 60 do século passado, mas só parou de trabalhar 10 anos atrás. Até os 92 anos, continuava fazendo trabalhos em casa e no jardim. Agora ele passa a vida conversando com parentes, assistindo televisão e passeando. Eu gosto de uma vida tranquila e calma. Gosto de quando nada dói. Eu trabalhei duro a vida inteira, mas consegui viver até hoje. Agora descanso. Aproveito a vida. Os centenários são sem dúvida um fenômeno. Seria muito interessante saber com o que ele é conectado, com o que ele se relaciona. Clima, dieta, parentes, relações com parentes. Em geral, todos os fatores, estresse, falta de estresse, ritmo de vida, essas coisas. A balsa de Roma chega na Sardenha com o nascer do sol, de manhã bem cedo. O primeiro destino da nossa viagem é a cidade de Sassari, localizada no lado noroeste da ilha. Nesta cidade, mora e trabalha uma pessoa que conhece pessoalmente cada centenário de Sardenha.
Com população total de 1.650.000 moradores, na Sardenha há somente 35.000 famílias. Nessas famílias, há 370 centenários. No total, no nosso arquivo, tem dados sobre 3.000 centenários desde 1866. Então, esse fenômeno de idade aqui é constante. E quando você tem material tão rico por perto, seria um pecado não usá-lo. O professor da Universidade de Sassari, Luca Deiana, é um verdadeiro especialista em pessoas longevas. Há 16 anos estuda as conquistas etárias dos seus conterrâneos. Os pesquisadores do laboratório regularmente conduzem check-ups nos moradores de Sardenha com mais de 100 anos de idade. Há vários fatores que podem explicar o fenômeno único de longevidade. Temos interesse em todos, sobretudo no fator genético. Estudamos os genomas dos centenários e dos parentes próximos. Hello, come va? Muito prazer em conhecê-lo. Bem-vindo à Ilha dos Centenários. Essa terra bate todos os recordes de quantidade de centenários e qualquer pessoa que vem para cá recebe uma chance de viver até essa idade. Agora você também é um candidato a ser centenário. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui tratamos as amostras de sangue de pessoas centenárias que pegamos durante visitas em suas casas. Uma vez por ano, atualizamos nosso banco de dados para entender o que acontece no organismo da pessoa quando envelhece. Quando as amostras chegam no laboratório, separamos o soro, o plasma e as células. Depois separamos o DNA das células sanguíneas. Vou mostrar a nossa coleção. Nessa geladeira com temperatura de menos 20 graus, guardamos a parte dos materiais genéricos que temos. Cada número pertence a um paciente definido. Temos só os códigos, pois de acordo com a lei não podemos escrever os nomes. Aqui está o DNA de uma pessoa centenária. Talvez esse tubo de ensaios ajude a revelar todos os mistérios. Então, dados de quantas pessoas ficam nessa caixinha? Nesse freezer temos amostra de DNA de 80 pessoas longevas. Somente nessa. E temos 3 destas geladeiras. 2 aqui e mais uma no outro laboratório. Nada mal, não é? O banco de dados de centenários em Sassari é um dos maiores no mundo. DNA, soro e plasma deste laboratório são estudados pelos muitos gerontologistas europeus. Além das pesquisas genéticas, o professor Deiana tem outro objetivo ambicioso: fazer uma árvore genealógica de todos os centenários da Sardenha. Desculpe a bagunça. Aqui chegam diariamente correspondências sobre pessoas idosas da nossa ilha. Hoje recebi um fax da pequena comuna Siligo. Tem o carimbo da comuna e a assinatura do deputado autenticando o documento. Recebemos a informação de que uma pessoa dessa cidade nasceu em 1866 e morreu em 1966, ou seja, 100 anos. Nós investigamos. Eles responderam que, na verdade, essa pessoa tinha só 99 anos. Então, para nós, ela não é considerada uma centenária. E você confia nesses dados? Isto é um documento oficial, uma informação oficial. Eu não tenho razões para duvidar. Isto é importante, pois em vez de visitar todas as 337 comunas da ilha, recebemos a informação aqui e não perdemos tempo. A subdivisão territorial na Itália é diferente. Lá tem regiões, províncias e comunas. Normalmente, as comunas consistem de uma cidade e a área em volta dela. A maior comuna italiana é Roma, com população de quase 3 milhões de pessoas. Nas menores, moram menos do que 40 pessoas. Mesmo assim, elas não são chamadas de aldeias, mas sim de cidades. Tem até seu próprio prefeito e prefeitura. A cidade de Onifere foi mencionada pela primeira vez no século XIV. Entre as outras comunas italianas, esta cidade se diferencia não só pelo fato de ser antiga. Aqui, por exemplo, entre os cerca de 930 moradores dessa cidade,
a 5 pessoas que têm 100 ou mais anos de idade, enquanto no resto da Itália e também na Sardenha são só 22 ou 25 pessoas por cada 100 mil habitantes. Então aqui a concentração de centenários é absolutamente fantástica. Nesse sentido, com certeza, é uma anomalia. Demora 2 horas de carro para ir de Sassari até Onifere. Nessa viagem, o bioquímico de Moscou é acompanhado por um interessante viajante. Meu nome é Piero Pes. Eu tenho 62 anos, nasci na Sardenha, no nordeste da ilha. Piero Pes passou a vida inteira na Sardenha. Escreveu um livro sobre a história dessa região. De acordo com Piero, existem 2 Sardenhas diferentes em sua ilha materna. Esta ilha é única. Uma Sardenha é constituída de pessoas que moram no litoral. Elas são abertas e modernas. Você pode facilmente confundi-las com cidadãos de outros países europeus. Na parte central da ilha, tudo é diferente. O ambiente lá é diferente. E a sociedade também. Ela foi formada quando muitos moradores da Sardenha lutaram contra a colonização estrangeira. Por muito tempo, essas pessoas moravam separadamente, quase de maneira escondida, sem leis escritas. Eles não se importavam sobre quem governava a ilha. Eles viviam separadamente. Eles guardavam suas tradições, desenvolveram sua própria cultura e sua própria língua. Outros italianos quase não entendem seu dialeto. Durante séculos, essas pessoas viveram nas montanhas, quase isoladas. Professor Deiana acha que o fundo genético, criado nesse mundo fechado, dá uma oportunidade única para descobrir, nos genes dos descendentes dos primeiros habitantes da Sardenha, a fonte da longevidade. Existem várias pesquisas arqueológicas e documentos que mostram que aqui sempre viveram pessoas longevas. Por exemplo, tem lápides de mais de 2.000 anos de idade de quando a Sardenha pertencia aos romanos. Esta lápide contém nomes e datas de vida dos centenários daquela época. Normalmente, um centenário aparecia numa família a cada 2.000 pessoas. De acordo com os nossos dados, na Sardenha tem famílias onde a frequência é muito maior, uma em cada 120 pessoas. Em geral, não há muitos dados científicos sobre a frequência de aparecimento dos centenários, pois não há muitos deles. Então, a maioria dos dados que temos são mais ou menos episódicos. Porém, as pesquisas sobre como a longevidade é herdada mostram que o fator genético existe, mas não é o mais importante. Ele influencia, mas não faz a contribuição principal. É considerado que só 30% de variabilidade de longevidade são definidos pelos genes. E os 70% restante, estes sim são de fatores externos. Os dados demográficos mostram que a quantidade de pessoas atingindo 100 anos de idade aumentou nas últimas décadas. Nos anos 70 do século passado, havia pouquíssimos centenários na Europa. Hoje em dia, na França, Inglaterra, Itália e Suécia, para cada 100.000 habitantes, há entre 20 e 26 centenários. Mas como podemos aprender mais sobre a história local de longevidade numa cidade tão pequena como Onifere? O jeito mais simples é visitar o cemitério local. Olha, Boris, este homem tinha 95 anos quando morreu. Aqui também tem mulheres muito senes. Esta tinha 92 anos. Aquele homem ali tinha 90 anos. Os habitantes dessa cidade vivem por muito tempo.
Lá nós temos uma mulher que tinha 100 anos quando morreu. Vamos, vou mostrar para você. Ali, Giovanna Brau. Nasceu em 1886 e morreu em 1986. Somente alguns meses depois de celebrar seu aniversário. Uma mulher centenária, incrível. Sim, muitas pessoas tinham mais do que 90 anos. Os resultados da inspeção deste pequeno cemitério mostraram que muitos habitantes de Onifere conseguiram viver até 90 anos. Giovanna Brau, que morreu em 1986, foi a única centenária enterrada aqui. Essa pesquisa local não é suficiente para fazer conclusões científicas sérias. É preciso ter provas inquestionáveis de data de nascimento e longevidade da vida de um candidato para ser centenário. A autenticidade é um dos maiores problemas que os historiadores gerontologistas precisam resolver. Há muitos exemplos de falsificação ou inexatidão de dados dos moradores. Se hoje uma pessoa tem 100 anos ou mais, isso significa que ela nasceu no começo do século passado. E, naturalmente, é um problema grande verificar a precisão do registro de eventos e achar registros que sobraram até os dias de hoje. Boris, vem para cá. Está aqui, veja, um convite para o aniversário de 100 anos. Filomena Murguia. A aniversariante convida a todos para a sua festa. Depois vai ter uma missa na igreja e um jantar para todos que forem. Isso é fofo. Sim, certamente. Uma tradição excelente. O convite para o aniversário de 100 anos está pendurado no prédio principal da comuna desde 2011. Isso é uma prova boa. Na Sardenha, a idade avançada é uma razão para respeito e orgulho de todos. As provas e fatos podem ser encontrados nos livros de registros nas prefeituras e igrejas. O visitante de Moscou pediu aos funcionários para acharem os dados sobre todos os centenários que moram em Onifere. A cidadã mais velha de Onifere é a mulher do convite. Filomena Murguia. Em 26 de setembro, ela fez 102 anos. Aqui está ela. Em 1911, os pais Rafael Murguia, de 37 anos, e sua mulher Paola Dobra, moradores do endereço Via Nazionale 36, deram à luz a uma menina que foi chamada Filomena, em 26 de setembro de 1911. O estudo do arquivo mostrou mais um fato surpreendente. 2 dos 5 centenários locais são parentes, irmão e irmã, que nasceram com uma diferença de 2 anos e vivem até hoje. Ano de 1913, aqui está o Giuseppe. Nasceu em 23 de outubro. Os 2 funcionários dessa prefeitura atenderam Rafael Murguia, que morava no mesmo endereço, na Via Nazionale, com sua mulher Paola. Tiveram mais um bebê que foi chamado de Giuseppe. A Sardenha é interessante porque aqui, há um século atrás, já existiam registros precisos, bem exatos, que foram repetidos no departamento de registros da prefeitura e também nos livros da igreja. Na minha opinião, o que vimos aqui parece muito confiável. Nossa curta pesquisa está terminada. Boris se aproximou do alvo principal da sua viagem, conhecer os centenários. O cientista nunca tinha visto pessoas que vivem por todo um século. Bom dia! Olá, como vai você? Ótimo, como é bonito aqui. Concordo. Esta é a casa? Sim, esta é a casa do centenário, ou melhor, da centenária. Vamos. A cidadã mais velha de Onifere, Filomena Murguia, passa seus dias no seu lugar favorito, perto da lareira. O envelhecimento está ligado à falta de energia no organismo. Com o passar do tempo, os geradores de energia nas células, as mitocôndrias, começam a funcionar menos. Estas estruturas celulares transformam as substâncias orgânicas em energia com a ajuda de oxigênio. Na idade avançada, a eficiência das mitocôndrias diminui. Bom dia! Bom dia! Como você está? Nós somos da Universidade de Sassari, viemos visitar você.
Aqui está o meu colega russo. Bom dia. Bom dia. A saúde está bem? Sim, tudo bem. Como alguém pode viver até 102 anos? Eu não sei. Normalmente, os centenários não se movimentam muito. Eles têm um estilo de vida sedentário. As mãos são frias, precisam de calor constantemente. Nesta casa, a cidadã mais velha de Onifere é cercada com calor e carinho de 4 filhas, 5 netos e bisnetos. Você trabalhou muito? Sim, muito. O que você fazia? Eu colhia azeitonas. E o que você mais gostava de comer? A comida da minha mãe. E o vinho? Você bebia vinho? Não. E carne? Você comia carne? Bem, um pouco, só nas celebrações. A mãe de Filomena, Murguia, viveu até 87 anos de idade. O pai até 76. Com seus 102 anos, Filomena tem uma boa saúde. Em seu histórico médico não há nenhuma doença séria. A centenária consegue se locomover em casa quase sem ajuda. Ela não sofre com problemas de sono ou apetite. É incrível como uma pessoa com 102 anos, apesar de ser um pouco lenta, pensa tão claramente. Ela reage a piadas, conta o que ela gosta de comer e o que não gosta, não bebe vinho. No geral, a consciência dela é bem clara. No outro lado de Onifere, na casa do irmão mais jovem de Filomena, hoje o centenário Giuseppe Murguia tem um evento prazeroso. Recebeu a visita de um amigo. Giuseppe e Giovanni são da mesma idade. A Sardenha é um dos poucos lugares no planeta onde as pessoas realmente se conhecem por 100 anos. Eles realmente se conhecem desde a infância e até hoje vão visitar um ao outro. Este último centenário completará 101 anos em março. Ele me surpreendeu porque, além de ter uma consciência clara e habilidade de reagir adequadamente ao que está acontecendo, conseguiu ficar em ótima forma física. Se eu encontrasse este velhinho na rua, pensaria que ele tem uns 85 anos ou por aí. Os dois longevos gostam de comer bem. Nesta mesa tem os pratos tradicionais da Sardenha. A base da culinária local são os pratos feitos de cereais, porco e vegetais. Tem alguns tipos de queijo e vinho tinto. Num lugar separado ficam azeitonas e azeite. Quantas vezes eles comem ao dia? 3 vezes por dia. Além disso, ele sempre come alguma coisa à tarde. E qual é o prato favorito? Pasta. Macarrão, com molho de carne. Salaminhos, presunto. Presunto frito é o prato favorito dele. Sim, e o vinho? Todo dia. Todo dia. À tarde, no almoço e no jantar. A Sardenha é um paraíso para os gourmands, que preferem comida simples e natural. Nessas cozinhas não há restrições gastronômicas. A regra principal é sempre usar os produtos frescos e comer sem pressa. É muito importante comer os produtos sazonais. Gostamos de variedade na mesa. Não nos enchemos só com o prato principal, mas comemos a entrada, sopa, prato principal, depois sobremesa e frutas. Um pouco de tudo. Pelo menos uma vez ao dia comemos macarrão, a cada 2 dias comemos carne. Um jantar normal contém cerca de 680 calorias, 34 gramas de gordura, 84 gramas de carboidratos, 30 gramas de proteína. Isso é a cada 100 gramas de produtos. Então é um jantar bem calórico com alta porcentagem de carboidrato. O vinho é consumido moderadamente, mas regularmente. Nós falamos que um copo de vinho por dia evita uma visita ao médico. O que mais me surpreende é que aqui não é comum deixar comida no prato.
As pessoas comem frequentemente e com prazer. Comem carne, salaminho, presunto, gostam de beber vinho e o bebem regularmente. Normalmente é considerado que a longevidade está conectada ao consumo moderado de comida. Mas aqui nós não observamos isso, e sim o contrário. Essa dieta saturada se formou sob a influência do modo de vida dos fazendeiros. Um modo de vida muito ativo. Na vida dessas pessoas, o lugar da academia foi tomado pelo duro trabalho físico ao ar livre. Com o mínimo de tempo livre e sem a eterna pergunta da modernidade, o que fazer na vida? Sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Primeiro fui fazendeiro, depois caminhoneiro. Transportava pedras e madeiras. Até 93 anos de idade, fazia todo o trabalho em casa. Nunca recusei trabalho na vida. O dia não era suficiente para mim. Essas pessoas são conectadas com a vida rural, com suas tradições. Falam sua própria língua. Vivem nos ciclos de vida de pastores e fazendeiros. Essa é a vida típica das pequenas cidades e províncias. Ela tem menos estresse e surpresas. As pessoas na Sardenha falam que o bom humor pode substituir comida e vinho, pelo menos por um dia. Os cientistas europeus têm certeza de que o otimismo natural dos habitantes é um fator importante na longevidade. Todos os centenários locais têm traços de caráter parecidos. Eles são calmos e teimosos. Nunca desistem. Não ficam deprimidos, superam todas as dificuldades com calma. Mas o principal é que são muito positivos. Em qualquer idade, os habitantes de Sardenha realmente amam a vida. Em todas as suas formas. Nosso especialista, Boris Feniuk, decidiu descobrir com qual humor os velhinhos ultrapassaram a meta de 100 anos. Um teste padrão de depressão nos idosos constitui-se de 15 perguntas. Os centenários responderam algumas delas. Você está satisfeito com a sua vida? Estou feliz. Tudo está bem. Você fica aborrecido? Raramente, só quando está chovendo. Normalmente você está de bom humor? Sim, estou. Às vezes você se sente desamparado? Enquanto conseguir subir os morros sozinho, não preciso de ajuda. A interpretação ou análise do questionário mostra que os dois centenários estão bem longe da depressão. Ao mesmo tempo em que Giovanni Brilla conseguiu manter uma boa forma física, provou também ser mais otimista do que seu velho amigo. Sou saudável, estou feliz, estou descansando, moro no paraíso. Com mais do que 100 anos de idade, o pastor Johnny Ferry mostra uma energia e autonomia sensacionais. Ele se veste sozinho, caminha e reage a tudo o que acontece. Até hoje ele tem uma boa visão e audição. Todos esses fatores nos permitiram conduzir mais um teste, cujos resultados são contestáveis. Vamos fazer um pequeno teste. Pedirei para você desenhar um relógio e colocar o tempo 15 para 1 hora. Só o mostrador? O teste com relógio é usado pelos neurofisiologistas para testar as habilidades cognitivas dos idosos. Uma tarefa que parece fácil deixou o homem centenário bem confuso. As condições do experimento permitem facilitar a tarefa. Na segunda etapa, a pessoa tem que desenhar as setas num mostrador pronto. Por favor, coloque o tempo 15 para 1 hora. E, de novo, o centenário não conseguiu cumprir a tarefa. Com a idade, a pessoa perde a habilidade de cumprir novas e inesperadas tarefas. Parcialmente, o objetivo deste teste é verificar se a mente de uma pessoa está muito parada. Nesse caso, devemos dar um desconto para a pessoa testada, pois ela nunca foi para a escola. Por isso, acho que não podemos interpretar os resultados deste teste como falta de habilidade de cumprir tarefas intelectuais elementares. Não é possível. E que horas são agora? Agora
Meio-dia e 15. Certo. As setas nos 2 relógios no quarto do centenário estão paradas. Isto é um bom símbolo da vida do dono desta identidade. O relógio biológico dele está indo mais devagar. Por que o destrutivo processo de envelhecimento falhou? Como os centenários locais conseguiram enganar o tempo? Propriedades genéticas, hábitos alimentares, traços de caráter. Todos estes fatores influenciam a longevidade. Tem mais um fator que une todos os centenários de Sardenha. Em todos os casos, os centenários tinham ótimas relações com suas famílias. Eles foram bem cuidados, cercados de carinho e se sentiram úteis para os outros, o que concorda muito bem com a teoria de Skuliachov sobre o envelhecimento, que fala que o fato de ser útil para alguém, seja os filhos ou netos, influencia muito no estado físico e mental de todos, principalmente dos idosos, dando ainda mais energia. Este mecanismo foi criado pela evolução. Por isso, quando ninguém precisa da pessoa, isso significa que ela é inútil na sociedade. Do ponto de vista da comunidade, se torna uma pessoa má, pois só está ocupando o lugar de alguém mais jovem. Os fortes laços familiares, apoio, carinho pelos idosos, são os traços típicos da família e uma das tradições importantes na Sardenha. Realmente, os idosos raramente ficam sozinhos. Sobre o que eles pensam nesse tempo? Do que eles lembram? Meu pai queria que eu trabalhasse. Raramente ia dançar. Gostava tanto de dançar. Os centenários são como um arquivo vivo da vida, um armazém de sabedoria, cultura e tradições que eles podem passar para suas famílias. Por isso, as pessoas longevas recebem todo o amor e carinho possíveis em família. E por causa disso, eles se sentem mais confiantes. Isto é um estímulo e uma das razões da longevidade. Com 70 anos de idade, o professor Luca Deiana não planeja se aposentar. A busca pelos genes da longevidade se tornou o seu objetivo de vida. O professor Deiana mandará as amostras de sangue colhidas dos centenários para o norte da Itália, Bolonha, para o laboratório de um cientista italiano famoso no mundo inteiro. Eu sou o professor Claudio Franceschi, sou o líder do projeto europeu chamado Genética de Envelhecimento Saudável. Eu tenho 70 anos. Claudio Franceschi foi um dos primeiros cientistas a se interessar e a atrair a atenção da comunidade científica para o estudo não só do envelhecimento em geral, mas sim da longevidade saudável, como vimos aqui. Então, podemos dizer que ele é o maior especialista da Europa neste tópico. A Universidade de Bolonha é a mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 1088. Desse escritório, o imunologista e professor Claudio Franceschi comanda o projeto científico juntamente com 24 laboratórios europeus e também o Instituto de Genômica de Pequim. O alvo deste projeto é encontrar as razões da longevidade dos centenários. Um traço característico dos centenários é a ausência de resistência à insulina. Significa que o organismo consegue usar a sua própria glicose excepcionalmente bem. Por causa disso, quase nenhum deles sofre de diabetes. A percentagem de doenças cardiovasculares também é muito baixa entre eles. Além disso, quase nunca tem problemas com sono. E isso significa que seus ritmos circadianos funcionam muito bem até os seus últimos dias.
Os ritmos circadianos são como um relógio interno do nosso organismo. São ciclos biológicos conectados com a mudança de dia e noite. No caso ideal, um período desses ritmos deve se aproximar de 24 horas. Quando a pessoa envelhece, acontecem uns distúrbios no funcionamento do relógio biológico. Pessoas idosas frequentemente sofrem de insônia, e isso influencia negativamente no organismo. Olá, posso entrar? Sim. Obrigado, eu sou Boris Feniuk, de Moscou. Muito prazer. Igualmente, eu sou do laboratório de Skulyachov. Ótimo, o professor Skulyachov é meu amigo. A área de interesse do professor Franceschi e seus colegas é a genética. Uma das descobertas dessa pesquisa foi sobre as peculiaridades da troca de energia nos organismos dos centenários. A quantidade de mitocôndrias nos centenários é maior do que nos jovens. Agora está claro que existem dois genomas, genoma mitocondrial e genoma nuclear normal. Eles influenciam um ao outro. E se essa conexão não é perfeita, surgem as doenças cerebrais de comportamento, dentre outras. Pessoas que vivem até 100 anos de idade ou mais, hoje em dia, são excepcionais. Provavelmente, elas têm genética especial. Mas se as pessoas cumprirem algumas recomendações, é provável que a maior parte da população possa atingir de 90 a 95 anos de idade. Claudio Franceschi estuda o problema de envelhecimento há mais de 20 anos. Usando a sua experiência, o professor fez a sua própria lista de regras de longevidade. A primeira regra é ter paz e hereditariedade sem doenças patológicas. A segunda regra é ter um estilo de vida saudável. A terceira regra é ter muitos amigos e bons laços familiares. E, finalmente, é preciso ser otimista. Naturalmente, todos querem saber o que é preciso fazer para poder viver até 100 anos. Depois de nossa viagem, eu posso dizer que a primeira coisa que deve ser feita é se mudar para algum lugar com um clima suave e onde não há inverno. Segundo, é importante ter pessoas em volta de si que te amam, que cuidam e que precisam de você. E terceiro, é desejável que seus pais também sejam centenários. Neste caso, suas chances aumentam muito. A expedição italiana em busca da fonte de longevidade está terminada. Antes de se despedir, Claudio Franceschi mostra para Boris a fonte da sua inspiração. Aqui tem imagens de algumas pessoas que viveram por 100 anos ou mais. Eles seguram suas fotos. Suas fotos mais antigas? Sim, aqui especialmente para você está Bulichev. Bulichov, sim. Ele tem 101 anos de idade. São pessoas de vários países. Este homem tem 104 anos. Este 103 anos e olha como você será. Se eu tiver sorte. Depois de excluir a sorte de sua lista, Boris Feniuk resume os resultados de sua viagem à Sardenha. Os segredos da vida de um centenário são a hereditariedade, ser necessário para alguém e um clima suave. O próximo lugar de energia e longevidade será a aldeia de Nicoya, na Costa Rica.